Musculação. A história da musculação se passa pelo Egito Antigo, onde muitas vezes os escravos trabalhavam para aumentar a sua força no trabalho rural e no trabalho do desenvolvimento do Império Egípcio. A musculação fica mais conhecida ainda com Milos de Crotona, onde ele trabalhava o aumento da progressão de carga, levando novilhos novos acima da montanha. 500 anos antes de Cristo já se desejava um corpo muito mais perfeito. Isso se passa principalmente no desenvolvimento da história do homem. Hoje, a musculação traz benefícios incríveis para o corpo do ser humano, tanto para o combate de doenças crônico-degenerativas como a melhora no combate de doenças cardiometabólicas. Nós aprenderemos um pouco mais sobre musculação hoje, aqui, direto dos estúdios da Do Vale TV, com o programa Do Vale Esportes, a presença do nosso querido professor, mestre Mário Augusto Arca. Tá? Quero agradecer a presença do Mário Augusto Arca aqui com a gente. Tudo bem, Mário? Tudo bem, professor Mori, tudo bem. Antes de mais nada, quero parabenizar você por mais de 30 anos de carreira dentro dessa área, e estudos e pesquisa, tá? É um prazer receber você aqui nos nossos estúdios para aprender um pouco mais sobre essa coisa sobre musculação. Todo mundo fica... Vários tipos de pessoas diferentes praticavam musculação, né? Eu quero já começar com uma pergunta meio difícil. A musculação pode ser feita por qualquer tipo de pessoa? Bom, primeiramente, agradecer a você o convite, que para mim é uma honra, tá? Bater essa troca de informações com você, que é um profissional extremamente gabaritado. Já trabalhamos juntos há um bom tempo e nós já sabemos da qualidade do seu trabalho. Obrigado. Então, para mim é uma honra estar trabalhando aqui com você e sendo entrevistado por você, trocar essa figurinha aqui com você. Então, gente, olha, a musculação nada mais é que músculo em ação. Músculo em ação, desde a sua nascença, a criança desde que nasce, ele tem movimento. Então, a partir dali, ele já está tendo contração muscular. Certo? Então, se você pegar uma criança que ela tem que levantar, que ela tem que sentar, que ela tem que manter o equilíbrio, tudo isso já é músculo sendo contraído, tá certo? Nós já estamos ali fazendo os seus benefícios de uma musculação, que é músculo em ação, certo? A musculação com sobrecarga, nós podemos fazer desde pré-adolescentes. Nós temos hoje em dia aí relatos, estudos e artigos, 7 anos de idade, 5 anos de idade. Tudo depende da capacidade do professor. Então ele tem que saber como fazer essa musculação, como gerir essa musculação. Se nós pensássemos que musculação fosse um perigo para todo mundo, então nós não poderíamos correr, nós não poderíamos saltar, nós não poderíamos fazer mudança de direção em qualquer esporte de criança, porque isso é músculo em ação. Ele está tendo impacto, entendeu? E numa sala de musculação, na realidade, se você observar bem, o impacto é o que você menos tem. Certo? O que você menos tem lá dentro é o impacto. Então, hoje, nós estamos utilizando a sala de musculação como remédio, como saúde. Nós estamos conseguindo baixar grande quantidade de medicamentos de pessoas com patologias ou comorbidades aí, e estamos conseguindo abaixar essas dosagens de medicações através da musculação. Então, a musculação hoje em dia é o melhor meio de saúde que você possa ter. E quanto mais você vai descobrir essa musculação, nem que seja tarde, uma pessoa, eu já tenho uma certa idade, ótimo! Quanto mais idade você tiver, ou maior preocupação você tiver, melhor o trabalho muscular para você. É sensacional. Quando a gente pensa nas comorbidades, os diferentes tipos de comorbidades crônico-degenerativas ou cardiometabólicas,
E muitas vezes o indivíduo pensa que ele deve fazer apenas uma caminhada, né? A gente tem comorbidades tipo a diabetes, que é um dos males do século, né? O aumento da diabetes no Brasil é alarmante. O que você pode falar para a gente assim, sobre uma pessoa que está lá em casa e ela tem diabetes de repente, e como que a musculação pode melhorar a vida dela no combate à diabetes? Tá, vamos falar o seguinte, começar falando do diabetes. Nós temos dois tipos então. Nós classificávamos ainda, ó, diabetes tipo 1 e tipo 2. Hoje nós classificamos em insulínico e não insulínico. Nós temos essa diferenciação. Mas vamos manter ainda no tipo 1 e no tipo 2. O tipo 1 são as crianças que vão crescendo 10, 11 até 13, 14 anos, criam o diabetes tipo 1, tá certo? Vamos para o diabetes tipo 2, que é o maior problema que nós temos, que é uma comorbidade associada a outras coisas. Principalmente a advinda da obesidade. A pessoa vai ficando sedentária, está ficando cada vez mais obesa, então naturalmente vai comendo muita comida infelizmente errada, e aí vai criando as suas dificuldades do pâncreas produzir totalmente a insulina. Então vamos lá, gente, eu tenho uma comida com excesso de glicose, então eu acabei de comer um carboidrato, eu tenho excesso de glicose, deveria disparar a insulina. Mas como o pâncreas está com dificuldade de disparar a insulina porque ele é diabético, ele não tem receptores na célula para receber essa glicose toda. Aí quando você faz um trabalho de musculação, olha que interessante, a cada vez que você faz uma contração muscular, certo? Nós temos impacto desse músculo contra o osso. Esse músculo se impactando contra o osso, ele libera porções de cálcio. Esse cálcio vira circulante no sangue. Esse cálcio ficando circulante no sangue, ele capta as moléculas de glicose e transporta para dentro da célula muscular, fazendo exatamente a função que a insulina faria. Olha o quanto é importante o trabalho muscular. Durante a atividade física, a insulina ela para de fazer o trabalho dela, então ela trabalha antes e trabalha depois. Já o cálcio, ele trabalha exatamente durante a musculação. Olha o quanto que é importante um trabalho muscular para uma pessoa que é diabética. Então ele não tem como transportar essa insulina para dentro da célula muscular com a atividade física, com o impacto da musculação, sim, ela vai conseguir transportar agora. Olha o benefício que se dá. Então a gente, de repente, pode estar mostrando aqui para quem é nosso ouvinte, ou até mesmo para quem está assistindo o programa diretamente dos canais do canal da Duvali TV, que a atividade mais recomendada para quem é crônico degenerativo ou diabético, propriamente dito, seria a musculação. Sim, hoje em dia é a atividade mais indicada. Muitas vezes nós temos até que discutir um pouquinho, orientar um pouquinho, observar um pouquinho com algumas pessoas, alguns médicos um pouco mais desinformados. Mas a musculação hoje em dia, ela traz tantos benefícios que é importantíssimo para a gente. Diabético, ele tem sarcopenia, que é perda da massa muscular. E justamente o que a musculação vai fazer? Ganhar um pouco dessa massa muscular. Tá certo? Ele vai ter um pouquinho de osteopenia, depois vai transformar em osteoporose, que é perda da parte óssea do corpo. A musculação, cada vez que ele tem o impacto do músculo contra o osso, nós temos a perda do cálcio, mas naturalmente o corpo ele faz o quê? Ele é muito inteligente. Ele recupera novamente esse cálcio, deixando esse osso, deixando cada vez mais forte. Olha o quanto que é importante para uma pessoa que tem deficiências, ou esse diabético muito intenso, nós conseguimos trabalhar com ele em altíssima quantidade. Em acarretando isso, nós também conseguimos emagrecer, conseguimos tirar uma osteopenia, uma pessoa que tem um problema maior aí com a parte de ossificação, perigo de cortar ou quebrar algum osso, certo? E a pessoa um pouquinho mais obesa também consegue emagrecer. Olha o grau de benefício que nós conseguimos fazer com isso. Isso tudo, gente, sem você falar, olha, vamos pôr você caminhando pela rua. Você está num lugar totalmente protegido, com profissionais competentes, eles vão te orientar, as máquinas são perfeitamente ergonômicas para você sentar e aproveitar o máximo possível do movimento. É uma segurança imensa. Você falou das máquinas, né? E de repente é muito interessante a gente ver que, normalmente quando o indivíduo está num programa de academia, existem as diferenças das máquinas, dos pesos livres e das barras. Existe uma progressão? O que o indivíduo deve preferencialmente começar na academia? Com os pesos livres, com as barras ou com as máquinas? Ou existe uma diferença entre esses três tipos de variáveis? Sim, existe sim, Mauri. Vamos pensar assim, ó. Nós temos que pensar que nós temos indivíduos e indivíduos, tá certo?
Se eu percebi que a pessoa é uma pessoa sedentária, que não faz nada, que tem pouco equilíbrio, que tem uma dificuldade maior, se eu colocá-lo primeiramente numa máquina, eu tenho maior garantia que ele não vai se machucar fazendo exercícios errôneos ou desequilíbrio postural. Se eu já pego uma pessoa que faz alguma atividade física, eu posso começar já com alguma barra. Posso começar com algum peso livre, porque ele já tem um certo equilíbrio, certo? E eu consigo ter uma coordenação melhor do exercício. Mas eu tenho que sempre pensar assim, a segurança de quem eu tenho. Então, se eu vou pôr um exercício um pouquinho mais de flexão de pernas, um exercício exagerado, que ele tenha que usar muito a coluna, usa-se uma máquina. Uma máquina dá mais segurança inicialmente. Mas ele tem um bom equilíbrio, uma pessoa jovem, apesar de não ter feito nada, é uma pessoa jovem. Posso usar uma barra e um peso livre sim, sem nenhum problema. A musculação, ela sendo bem orientada, tá certo? Ela vai dar resultado em todos os níveis que nós estamos usando. A única preocupação da gente é uma pessoa que tenha sedentária. Essa pessoa que é sedentária, a gente fica um pouco preocupado, porque ela não tem essa coordenação motora que foi feita, que devia ser feito lá quando era criança, ela não tem. Então, ela não tendo isso, eu prefiro colocar numa máquina, que essa máquina dá segurança de postura, de acomodação dela. Eu consigo trabalhar vários ângulos diferentes sem nenhum atrito maior. Dificilmente se erra a postura quando está numa máquina. Ah, é raríssimas vezes. Gozado, gente, por incrível que pareça, quando a pessoa é muito avançada, o nível de erro dele é maior do que quando a pessoa é iniciante. Pessoa iniciante e intermediária não tem erro, não tem como errar. A pessoa que é avançada demais, de repente quer fazer algumas coisas que a máquina não foi desenhada para aquilo. A máquina não foi projetada para aquilo. Entendi. A biomecânica daquela máquina, a mecânica da máquina, ela não é para aquilo. Aí a pessoa quer inventar algumas coisas na máquina que não dá. Agora, a pessoa que é iniciante ou intermediária, nossa, é a parte mais segura da academia, são as máquinas. Existe aí para o nosso ouvinte e para as pessoas que estão assistindo, de repente a concepção é o seguinte: afinal de contas, como que cresce um músculo quando eu pratico musculação, né? Por que eu fico tão inchado quando eu saio de uma academia e logo após eu tomo um banho em casa parece que eu murchei? Como que faz esse efeito de crescimento da musculação na pessoa e o que seria a hipertrofia muscular para as pessoas entenderem um pouco mais? Tá, gente, ó, vamos lá. Ó, esse efeito que dentro da academia você acaba um treino, você está grandinho, inchadinho, ele é o pump. Nada mais é que na nossa gíria aqui de coisa é o pump. O pump, ele vai sempre acontecer durante o treinamento. Então, vamos pôr uma coisa assim para vocês. Toda vez que eu treino, eu crio um catabolismo, essa é a palavra correta. Mas o que é o catabolismo? O catabolismo nada mais é do que a perda momentânea da contratibilidade muscular. Então, eu vou liberando alguns ácidos ali e desses ácidos eu chego no lactato. Por incrível que pareça, o lactato é muito bom. O lactato não é ruim. Ele é uma excelente coisa porque ele segura você para não ter problemas de lesões maiores. Ele é um sinalizador excelente para criar depois o anabolismo. Tá? Então, aí começa a função da parte muscular. Dentro do treinamento, você tem maior perda de proteína e água. Tá certo? Em compensação, você tem um carreamento maior das coenzimas, aonde você tem esse pump de inchado. Após o treinamento, o corpo entende o quê? Puxa vida, eu depletei a musculatura. Depletar a musculatura nada mais é do que eu danifiquei a musculatura. Então eu tinha uma musculatura toda bonitinha, arrumadinha, e minhas fibras musculares elas tiveram uma danificação. O que é muito bom, porque eu tenho a liberação exatamente de alguns hormônios ali. Esses hormônios são extremamente importantes para a nossa contração muscular. Durante o repouso, que é o grande truque, o repouso, o nosso corpo é muito inteligente, ele faz a reconstrução dessas células. Olha que coisa importante, ele faz a reconstrução e na reconstrução, sim, ele percebe que eu tenho um dano muscular, ele reconstrói ficando cada vez com a fibra muscular mais forte. Essa fibra muscular ficando cada vez mais forte, nós chamamos de hipertrofia. Então, é um aumento do tamanho da fibra. Da fibra muscular. Então, o tamanho da fibra, ele está sempre fechado. Eu tive um dano, aumentei ele. Eu aumento o tamanho da fibra porque eu vou ter um novo dano à frente. Olha que interessante. Tá? Nós temos também a hiperplasia. A hiperplasia é o aumento da quantidade. Tá certo? Mas isso aí são pessoas já com 6 meses a 1 ano de treinamento. Muito bem.
A gente está fechando o primeiro bloco aqui com o professor Mário Augusto Arca, explicando um pouco mais sobre musculação. No segundo bloco, a gente vai abordar um pouquinho a musculação para mulheres, idosos e a musculação no combate para doenças crônicas e até ajudando a combater doenças cardiometabólicas, tá legal? A gente volta já e fica com a gente na Duvale Esportes.